Fala pessoal do Critica Brasil, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, né? Como vocês já sabem, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. Toda semana eu tô aqui com vocês, pessoal, para discutir alguma coisa polêmica. E essa semana eu quero discutir uma coisa central, né? Que a gente está falando muito aí, né? Dos atos de 7 de setembro e tal. Quero discutir o patriotismo da direita. O patriotismo vira-lata da direita. Digo isso com toda a tranquilidade do mundo, que o patriotismo dele é um patriotismo vira-latas. Mas vamos analisar. Essa ideia do patriotismo é uma coisa muito cara para eles. É uma coisa muito central no pensamento, na fala, na propaganda política que a direita faz. Se a gente vê o próprio slogan do Bolsonaro, né, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né, é um centrado nessa ideia de patriotismo. Né? Patriotismo, fascismo, nazismo também, né? Porque vamos lembrar que Alemanha acima de tudo era o slogan da Alemanha nazista, né, que Hitler usava. Então o Bolsonaro adaptou um slogan nazista para o nosso caso aqui, brasileiro, já mostrando suas semelhanças aí com os movimentos fascinazistas, né? E a própria noção de Deus acima de tudo também, né? Essa noção de utilizar a religião para fins políticos, é algo que também tem muito a ver com o fascinazismo. Bolsonaro já falou, inclusive, que a seguinte frase: Brasil e Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Olha o nível de capacho que é o presidente da República, que já era presente e que falou isso. Brasil e Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, equiparando duas nações, imagine se o Lula falasse Brasil e Cuba acima de tudo, Deus acima de todos, sabe? Algo do tipo. Seria ridículo e patético, né? Como foi, de fato. Esse patriotismo da direita é um patriotismo em oposição, né, às ideias da esquerda. Não é um patriotismo que defende os interesses nacionais. Né? Na concepção deles, a esquerda usaria uma camisa vermelha, né, enquanto eles usam, que seria a bandeira do comunismo, né, de ideias estranhas à nação, e o comunismo não seria algo patriótico, porque para eles, nessa loucura deles, todo mundo é comunista, tudo é comunista e tal. E que a esquerda não defenderia o Brasil, né? A esquerda defenderia determinada classe social, a esquerda defenderia os pobres contra os ricos, defenderia os negros contra os brancos, defenderia as mulheres contra os homens, ou seja, a esquerda defenderia uma parte da sociedade, a esquerda causaria divisão da sociedade. Ao passo que a direita, na concepção deles próprios, estaria defendendo o Brasil. Todo mundo. Sabe aquele discurso cara de pau? Que alguns deles que não têm coragem para se assumir de direita dizem: não sou de direita nem esquerda, meu partido é o Brasil. Só quem fala isso aí é de direita, né? Você nunca vai ouvir ninguém de esquerda que faz esse discurso de não sou direita nem de esquerda. Quem é de esquerda diz que é de esquerda, né? Alguns que são de direita, que não tendo coragem ou não sabendo, sendo completamente alienados, faz esse discurso de não sou direita nem de esquerda. Pergunte quem votou. Você vai ver que essa pessoa vai falar que votou sempre em pessoas da direita, né? Mostrando que é uma grande cara de pau. Ou seja, parece que a direita defende o bem comum. Parece que a direita defende aquilo que é do interesse de todos, ao passo que a esquerda defenderia só uma parte da sociedade. Então, eles fazem isso como propaganda, né? Mas eu queria parar para analisar com vocês. O que é, de fato, esse patriotismo, né, da direita? A direita seria realmente patriótica? Lógico que não. Eles têm uma concepção de mundo, de pátria, completamente colonizada. Não é à toa que eles usam tanto a bandeira dos Estados Unidos nos atos. Isso não é uma coisa aleatória, não é uma mera admiração aos Estados Unidos, não. Eles utilizam a bandeira dos Estados Unidos porque, na real, eles consideram que a nossa nação é uma colônia dos Estados Unidos. Que a nossa nação de verdade, a nossa metrópole são os Estados Unidos, do mesmo modo que foi Portugal, né, 200 anos atrás. Agora a gente teria os Estados Unidos como nação. Então, a concepção deles é uma concepção colonizada. É um patriotismo antipovo, antipobre, antinegro, anti o povo real brasileiro. Eles consideram que o patriota, o brasileiro de verdade, é aquele cara branco, de classe média, enfim, aquelas pessoas que estão contribuindo para a nação brasileira. Quem recebe Bolsa Família, então, aquele pobre que recebe Bolsa Família, eles têm nojo disso aí, eles têm nojo dessa população. Eles consideram que o motivo do atraso brasileiro é o próprio povo brasileiro, que é um problema para eles. Né? Na concepção deles, eles veem os Estados Unidos como uma grande nação que eles deveriam né, defender, a nação da qual eles acham que fazem parte. Como diria Cazuza, né? Cazuza tinha uma música que ele falava: são caboclos pensando que são ingleses, né? Só que hoje a gente diria isso aí, né, para os Estados Unidos. Então, se a gente vê, por exemplo, aquela situação patética em que os Estados Unidos o Bolsonaro bate continência para a bandeira dos Estados Unidos,
É patético. É patético e para eles não é contraditório. Essa que é a questão. Nós olhamos aquilo ali e falamos, olha que contradição. Para eles não é. Porque a concepção de pátria deles é essa. Do mesmo modo que a concepção de conservador não é aquele homem culto que estuda e tal. Conservador é o tiozão da esquina que fala besteira, coisas machistas, coisas, enfim, escrotas, né? A gente é que tem que aprender a ler o que significa ser de direita de fato, né? O que significa ser conservador de fato. O nosso exército brasileiro, um dos grandes, né, símbolos nacionais e instituições nacionais. Quando foi que o exército brasileiro agiu contra os interesses dos Estados Unidos? O exército brasileiro, a gente fez até piada, né, quando teve aquela manifestação lá, que os militares foram entregar uma carta para o Bolsonaro em Brasília, aquela ameaça de golpe que a gente falou e tal. Enfim. E a gente ficou fazendo piada que os equipamentos do exército, os tanques estavam tudo ruim, todos velhos lá e tal. Mas o exército brasileiro é bem preparado sim. Porque o exército brasileiro não é feito para defender o Brasil de um ataque estrangeiro, de uma invasão estrangeira. Quem defenderia o Brasil seria os Estados Unidos. Nós não nos vemos como um país grande, uma potência que precisa ter um exército para nos defender. Quem faria isso é os Estados Unidos, se tiver uma eventual guerra, alguma coisa. A função do exército brasileiro é proteger os interesses da elite brasileira, os interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. Toda vez que tem, portanto, um governo que fere os interesses dos Estados Unidos no Brasil, que fere os interesses dessa elite brasileira no Brasil, o exército vem e bota as coisas no lugar. Fez assim em 64, tirou um governo que no contexto da Guerra Fria estava começando a se afastar um pouquinho dos interesses dos Estados Unidos e se aliando a outros países, não só os Estados Unidos, veio o golpe de 64. Dilma, 2016, com a descoberta do pré-sal, a Dilma começa... O Lula e o PT sempre tiveram uma política externa mais diversificada, né? Não tão subordinada, aliás, não subordinada, digamos assim, aos Estados Unidos. Veio o golpe de 2016, com apoio indireto, né? Não explícito, mas indireto também, das Forças Armadas. Então, eles chamam a esquerda de não patriótica por a esquerda não comungar com esses valores, essa visão de mundo. Criticar, por exemplo, os Estados Unidos como a nossa metrópole, né, que é a visão que eles têm de baba-ovo dos Estados Unidos, baba-ovo de Israel, né, usa a bandeira de Israel, mas é por um motivo fundamentalista, né, isso aí é para agradar os setores fundamentalistas cristãos que tem no Brasil. Né? Então eles concebem, na visão de mundo deles, a verdadeira nação deles não seria o Brasil, seria os Estados Unidos. Se a gente for reparar, por exemplo, ao longo dos governos da era PT, digamos assim, Lula e Dilma, a gente teve uma política externa autônoma. A gente fortaleceu os laços Sul-Sul, né? O Sul-Sul é uma gíria que se usa para se referir aos países do hemisfério sul do mundo, quer dizer, dos países considerados mais pobres do mundo. A gente fortaleceu nossas alianças com a América do Sul, fortaleceu nossas alianças com a África, fez muito comércio, né? Com a África, a gente historicamente esquecia a África, fortaleceu nossos laços com a China. A China se transformou no nosso maior parceiro comercial, coisa que irritou muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi perdendo espaço no mundo, né? Inclusive aqui na América do Sul. O Brasil ajudou a criar os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, posteriormente. O que criou um grande polo de poder que foi se afastando dos Estados Unidos. A esquerda nunca propôs romper com os Estados Unidos, seria uma loucura, ninguém nunca propôs isso. A gente precisa, como é que vai deixar de comercializar com o país mais rico do mundo? Ninguém nunca propôs isso, é uma loucura. O que se propõe é que você não seja um capacho dos Estados Unidos nem um capacho da Europa, que você tem uma política externa autônoma. De lembrar que a gente é o sexto maior país do mundo. E já fomos o sexto país mais rico do mundo na maldita era PT, né, como eles falam. Quando eles falam que querem o país deles de volta, eles querem o país na condição de colônia, que a gente sempre esteve na prática, né? A gente tem um neocolonialismo ali. Então eles querem que isso seja assim de volta. Eles não nos veem como uma nação, à direita, né? Então, se você for reparar, a política externa que foi criada pela era Lula e Dilma, né, nesses governos mais à esquerda, assim como foi criada também, de certo modo, no governo João Goulart, nos anos 60, era uma política externa muito mais autônoma, independente, coisa que as elites brasileiras nunca admitiram, que foi a gente se afastar um pouquinho também, né, dos Estados Unidos. E outra, isso fez o Brasil virar um país respeitado no mundo. Lembra do Obama chamando o Lula de o cara? Que o Lula era o centro das atenções, os líderes mundiais todos queriam falar com o Lula, que todo mundo vinha para o Brasil. Aí eu pergunto a vocês, qual foi o grande líder que veio visitar o Brasil nessa era Bolsonaro agora? Teve algum líder importante? Teve encontros importantes? O Brasil protagonizou alguma coisa na era Bolsonaro? O Brasil virou um par internacional, o Brasil virou uma vergonha mundial. Brasileiro que está no exterior hoje está quase escondendo que é brasileiro, está ficando na sua, está dando vergonha. Em 2013, já contei outro exemplo desse aqui, mas em 2013 eu fui para a Europa, fui para Portugal, na maldita era PT, né, que destruiu o PT, que destruiu o Brasil.
Fui pelo meu mestrado, né? Fiz mestrado em política, e fui para um congresso de política educacional em Portugal, que a universidade ajudou a bancar, né? Que enfim, né? O Brasil estava quebrado ao ponto de ter, inclusive, recurso para ajudar um universitário mais pobre a viajar para o exterior. Em Portugal, eu lembro que os brasileiros estavam numa condição financeira melhor que os portugueses. Portugal estava numa crise, o Brasil estava melhor. Eu lembro de estar conversando com espanhóis numa praça em Madrid, os espanhóis terem uma certa inveja de mim, da condição que eu tinha aqui no Brasil, de estar com uma condição financeira mais folgada, de ter podido viajar, né, de um continente para o outro para participar de um evento acadêmico, repito, com a ajuda, né, da universidade, com a ajuda do Estado brasileiro. A gente estava numa condição naquele momento ali muito melhor do que a gente tem hoje. Qualquer pessoa que tenha mais de 30 anos vai lembrar como é que a gente estava, né, 10 anos atrás. Mas eu não falo só de questões econômicas, não. Eu falo da nossa cabeça erguida de ser brasileiro. A gente tinha orgulho. Quando a gente falava que era brasileiro, o pessoal falava, o gigante da América do Sul, a potência da América do Sul, as pessoas se referiam assim. A nós, os cubanos, a mesma coisa quando eu falava do Brasil. Os cubanos, Brasil, do gigante da América do Sul, se referia assim. Como é que o mundo se refere ao Brasil hoje? Qual é a moral que o Brasil tem no exterior hoje? Então, essa concepção da direita patriótica é uma concepção ridícula, patética e colonizada completamente, né? Agora, Bolsonaro, eu não estou aqui falando de Bolsonaro, não. Essa visão entreguista da elite brasileira pertence à direita brasileira, né, que compõe essa direita no Brasil. Vamos lembrar que Fernando Henrique privatizou muito mais do que Bolsonaro está privatizando agora. Bolsonaro está privatizando o que pode, mas Fernando Henrique conseguiu privatizar muito mais, porque tinha mais coisa para privatizar, né? A gente já privatizou a maioria e nem tem muito o que privatizar. O Brasil privatizou o equivalente a 25% do seu PIB nos anos 90, na era Fernando Henrique, e vendeu tudo para os americanos, né? Que, aliás, não é americano não, né? É estadunidense. Nós somos americanos também, o argentino é americano, o cubano é americano, o venezuelano é americano. Os Estados Unidos, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Importante lembrar esse ponto. A gente vendeu 25% do nosso PIB, a maioria de quem comprou, né, as nossas empresas estatais com as privatizações foram empresas estadunidenses. O Fernando Henrique tentou privatizar a Eletrobras e para isso ele mudou o nome da Petrobras para Petrobrax. Não sei quem vai lembrar disso aí, tem mais de 15 anos essa situação, mais de 20 se eu não me engano. E para facilitar para o gringo conseguir falar porque Petrobras para ele é difícil, né? Aí era melhor que ele botar um Petrobrax para facilitar, né, a pronúncia dos gringos. E para tentar vender Petrobras. Não conseguiram vender, porque era mais difícil, tinha que ser aprovada uma PEC, mas foi feita ali a venda de todas as empresas acessórias, né, da Petrobras. Então, esse patriotismo da direita é um patriotismo vira-lata, que não nos vê como um grande povo, não nos vê como uma grande nação, que tem aversão ao seu povo real, né? O povo brasileiro para eles é aquele cara branco, pobre de São Paulo, do Rio de Janeiro, que ignora o nordestino, que ignora o negro, que ignora o cara da Amazônia, que ignora o Brasil real. Que ignora as pessoas reais que moram aqui no Brasil. Eles têm horror a pobre, eles têm horror ao povo real brasileiro e têm horror à perspectiva que o Brasil vira um país autônomo. Então eles usam a bandeira dos Estados Unidos não é de forma aleatória ou sem querer, é a perspectiva de nação que eles têm. O engraçado é que eles têm a cara de pau de acusar a esquerda de não ser patriótica, ao passo que eles seriam, né, na visão dele, quando eles não param de usar a bandeira dos Estados Unidos, de Israel, e ter uma política completamente capacha, que não dá dignidade nenhuma ao povo brasileiro, à nação brasileira. Então, pessoal, queria deixar aqui essa reflexão sobre o que seria esse patriotismo da direita, né? Repito, um patriotismo colonizado e capacho, totalmente subserviente aos interesses dos Estados Unidos. E bom, pessoal, quem chegou até aqui agora, pedir para vocês curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. O link do meu canal fica sempre aqui embaixo, né? Quem quiser conhecer. É importante a gente fortalecer os canais de esquerda e fazer de frente essa loucura que é esse YouTube aí, cheio de coisas, ideias absurdas que a direita propaga, né? Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem.